poderosos, tudo bem? Gente, já passaram 10 episódios, né, dessa temporada. Espero que você tenha acompanhado todos os episódios junto conosco. E se não tiver, convido agora. Curte, mas vai lá, se inscreve no canal. Hoje é o último episódio dessa temporada e a gente guardou uma convidada extraordinária para contar a jornada dela, compartilhar a jornada dela aqui com vocês. E você pode e deve comentar, participar no chat aqui ao vivo. Não se esquece, deixa o sininho ativado, porque a segunda temporada vai vir e você só vai ficar sabendo se o seu sininho estiver ativado, tá bom? Hoje estamos aqui com a nossa convidada, a doutora Raquel Andrade, que é mãe, advogada, secretária executiva de enfrentamento à violência contra a mulher, recebeu o prêmio Margarida de Boas Práticas de Equidade de Gênero do Tribunal Regional Federal da 5ª Região e é uma mulher poderosa. Seja bem-vinda, Raquel. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Mônica. Muito obrigada pelo convite. Um beijo, um abraço bem caloroso para todas as poderosas, né, que estão nos assistindo, nos acompanhando. Estou muito feliz de estar aqui. Acho que a gente vai ter uma troca bem bacana nesse programa. Eu fico muito feliz, muito satisfeita mesmo. Meu olho chega a brilha quando eu vejo uma mulher preta ocupando espaços de liderança. Porque a gente sabe que já é desafiador ocupar espaço de liderança sendo mulher e mais ainda sendo mulher preta. Né, o tanto que a gente tem aí de jornadas, de histórias ímpares para contar. Mas antes da gente chegar aí nesse momento de liderança, eu queria falar um pouco, queria que as poderosas conhecessem um pouco da Raquel. E o meu convite é, conta pra gente, Raquel, como que era ser uma criança preta, como foi a sua infância, o que você viu, o que lhe chamava a atenção. Você era uma criança solitária ou era uma criança rodeada de amigos? Como que era o seu convívio familiar? Conta para as poderosas que elas querem te conhecer, Raquel. Bom, eu sou cria da periferia, né, gente? Não tem como a gente não referenciar de onde viemos, até para a gente saber onde a gente quer chegar. Isso, para mim, seja no dia de receber o prêmio, seja no dia de fazer uma ação na base, eu faço questão de dizer, eu sou do Bom Jardim, eu sou da periferia de Fortaleza, e isso é algo que reforça a nossa identidade, né? Eu fui criança de vô e vó, né, criada por avô, por avó, sempre naquela configuração de casa cheia, né, de casa com muita gente, com muitas crianças. Minha mãe é ainda hoje uma liderança comunitária lá do bairro, sempre foi uma mulher muito batalhadora, de buscar melhorias para aquele espaço, então eu acho que isso acabou me referenciando também. E eu sempre fui nerd, né? Essa palavra bonita hoje que o povo chama. Então, tudo meu foi muito tardio, assim, né? Eu não era solitária porque eu estava sempre envolvida em movimento estudantil, né? Conhecia muita gente, tudo era do conselho escolar, tudo que apareceu eu me metia, né? Tinha isso. E eu acho que a gente tem que trazer o Belchior, né? Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Não teve para onde correr, né? Fundei grêmio na escola, tinha um negócio de ser líder de classe, então eu comecei a ser líder de classe na 3ª série. Eita, menina, também, desde pequena. Até o 3º ano, até o ensino médio, eu era líder de classe, né? E aquilo ocupava, né, um espaço na gente que era muito importante para entender que a gente também é capaz, dentro da nossa realidade, dentro do nosso ambiente de convivência, que a gente é capaz de transformar, né, de alguma forma. Então, eu tenho muito essa lembrança da escola, né? Eu passava mais tempo na escola do que em casa, né? E a periferia é um lugar onde as configurações familiares, né, também reproduzem as violências que a gente sabe que acontecem, as privações, né? Eu venho de uma família extremamente humilde. Então, na escola tinha tudo. Na escola tinha almoço, na escola tinha lanche, na escola tinha biblioteca. Livro, né? que eu adorava também. Nerd de biblioteca. Então, assim,
tinha o que fazer, né? A gente se sentir parte daquela comunidade de uma maneira positiva, né? De uma maneira realmente a transformar. Então, eu tenho muito essa lembrança. Hoje eu penso assim, meu Deus do céu, eu comecei a trabalhar, foi cedo, eu só não sabia que estava trabalhando. Mas vejo hoje, assim, quando eu me emociono muito, eu estudei no CAIC, né? Eita, eu conheço Colégio o do Estado. Eu conheço, eu já fui lá algumas vezes em algum festal, tinha os festais antigamente. Ah, era bom demais. Ai, nossa Senhora. Olha, é legal essa trajetória, porque você vê desde pequena, você já tinha esse perfil de liderança nato, muito forte, e que foi se potencializando pelas suas relações que você mantinha. E algo que é importante nesse processo é a presença constante de acesso a conhecimento. Eu acho que uma das grandes violências que você pode fazer contra uma criança ou um adolescente é privá-lo desse acesso, né? De um acesso ao conhecimento de qualidade. Como que o conhecimento transformou a tua realidade naquela época? Gente, eita... Eu espero que a maquiadora não fique chateada comigo, que eu tô achando que vai desmanchar tudo daqui pro final do negócio, porque essa história, né, essa relação minha com o conhecimento, sobretudo com livro, né, eu gosto muito de papel até hoje, não consigo me adaptar ao Kindle, não. Não, também, né? Não funcionou o Kindle para mim. Porque tem uma questão afetiva mesmo, né? E é interessante essa história, porque eu sempre fui muito dedicada, desde criança, eu sempre gostei de estudar, era algo, porque eu sou muito curiosa, né? De saber algo novo, né? De saber o que a maioria das pessoas talvez não saibam, isso era uma coisa que sempre me instigou. E aí, tenho, né? Tem um tio que ele atuava lá no Bom Jardim, né? Trabalhava numa sucata, num depósito de reciclagem, né? E aí eu comecei a trabalhar, né? Nessa sucata que chama, nesse depósito de reciclagem, então separando plástico, papel, ferro, novinha. 14 anos, mas 14, 15 anos. E aí o que era que eu achava muito no lixo? Livro. Que o povo jogava fora, né? E isso começou a me despertar, porque os livros geralmente estavam em ótimo estado, né? Eu ficava com pena, porque a gente tinha que rasgar para poder pesar, né? E aí eu comecei e aí eu comecei a separar e tudo, aí eu perguntava, posso levar? E pode, aí levava. E aí um outro tio meu, que inclusive partiu recentemente, que era um rábula, assim, pessoa que tinha muito hábito da leitura, ele foi morar na casa dos meus avós e levou a biblioteca dele para lá. Então era um estante assim, caindo os pedaços. Coisa assim, cheia, eu tenho essa lembrança bem antiga, assim, as prateleiras sim, entendeu? Quase bamba já. Mas os livros lá, e bem cuidados. E aí eu perguntava, né, posso pegar, posso ver, aí pode. Então nessa brincadeira lá, né, do meu tio, que isso foi antes, né, eu acho que eu tinha, sei lá, 9 anos, 10 anos, quando chegou essa biblioteca na minha casa. E depois esse acesso em larga escala, digamos assim. Com 12 anos eu já tinha lido tudo do Machado de Assis. Olha aí. Tive uma paixão avassaladora por Machado de Assis muito cedo, né? Precoce, né? Porque não tinha o que fazer, né? Assim, eu comecei a trabalhar muito cedo, mas assim, eu não tinha muitos amigos, né? Era mais aquela convivência no colégio. Quando eu passei a trabalhar, eu fui para a noite, então, né, não tinha mais aquele tempo tão livre, aí eu chegava em casa e ia ler. Né? Nunca gostei de televisão, é uma coisa que não me, assim, o povo gosta muito de novela e tal, porque, tipo assim, Machado de Assis, novela Machado, né? de Assis, com certeza, era não tem muito instigante, até que um dia mandaram chamar minha tia na escola, porque eu peguei meu caderno, e aí eu lembro isso como hoje, que era um trecho do Brás Cubas, que ele falando, dedico este livro, né, da obra
do Machado de Assis. Dedico esse livro ao primeiro verme que roeu a carne fria do meu cadáver. Aí eu peguei, fui lá no meu caderno, né? Dedico este caderno ao primeiro verme que roeu a carne fria do meu cadáver. Com 15 anos. Aí a professora olhou assim, menino, tem alguma coisa aqui. Algo errado não está certo. Aí a minha tia, não, é aquelas coisas que ela lê lá em casa, tá tudo bem, né? Então, a leitura, para mim, é um elemento estruturante de quem eu sou hoje. Primeiro, por esse acaso, né, de ter acesso aos livros lá no depósito que o meu tio trabalhava. E, segundo, porque, e essa história é ótima, havia uma preocupação, você sabe disso, sempre há uma preocupação muito grande de a gente ter gravidez precoce, né? Nós, mulheres da periferia, somente mulheres negras, porque a gente sabe o que é que isso significa, né? É não trabalhar, é se sujeitar a uma série de questões, não conseguir estudar. E aí eu lembro que eu estava na calçada, assim, e se reuniram minha avó, minha tia, minha mãe, uma vizinha, para conversar sobre o meu futuro. E eu lembro que elas disseram assim, gente, como é que vai ser essa menina, o futuro dela? Porque ela não sabe fazer nada, vai varrer uma casa, quebra a vassoura. Vai lavar um prato, quebra os pratos, derruba as panelas, amassa tudo, né? Aí a vizinha, menina, eu chamei ela para fazer a faxina, que hoje chama faxina, né? Mas na época era fazer as coisas lá em casa. Uhum. E eu acabei com manchei o chão da mulher, entendeu? Assim, coisa maravilhosa. Ela não sabe fazer nada dentro de casa, então não vai dar para ser empregada doméstica, que nem nós, que era a realidade, né? Uhum. Empregada doméstica, nem cozinha, nem nada. E ela tem a língua desse tamanho. Como é que vai casar? Que nem um homem vai querer, que ela é atrevida demais, né? E aquilo me marcou de uma forma que eu fiquei pensando, gente, só tem isso mesmo, né? Pra sempre. As únicas opções que nós temos. Não tem mais nada, não, né? E a minha avó, né, muito sábia, e ela marcou muito isso, né? Só tem um jeito de vencer, é estudando. Estudando. Minha mãe também pelos estudos. Esse meu tio também incentivou muito, né? E aí eu me apeguei a isso como quem se apega a uma tábua de salvação mesmo, porque o Bom Jardim, né, desde sempre tem extremas vulnerabilidades e eu realmente não fui criada num ambiente estruturado, né? Eu vim saber o que era chuveiro, eu tinha quase 20 anos, né? Tinha mais ou menos 18 anos que eu fui na casa de uma pessoa e vi um chuveiro. Mulher absorvente desse plástico. Eu sofri pobreza menstrual quando eu era mais jovem. Absorvente, eu acho que eu usei a primeira vez, eu já tinha mais de 16 anos. Eu fiquei mocinha com 9. Então, assim, muitos anos depois. Só você ter noção. E, assim, a minha mãe, ela era doméstica, né? Depois ela virou agente de saúde, mas ela me criou cuidando das casas dos outros. E ela dizia assim, quando eu pegava numa vassoura, Raquel, ela se tremia, solte essa vassoura. Ela brigava comigo se eu tentasse fazer as coisas dentro de casa. Eu não tô criando você para essa vida. Eu não quero que você passe pelas humilhações que eu passei. Eu quero que você estude para você nunca precisar passar pelo que eu passei. Então, o estudo, ele realmente faz uma diferença na vida da mulher negra, da mulher periférica. Ele é a única forma da gente conseguir furar a bolha. Né? E, poderosas, isso é muito sério. Eu acho que é uma pauta importante da gente conversar, porque quando você tem conhecimento, você não é enganada. Quando você é conhecimento, você não é passado para trás. Podem até tentar, mas o conhecimento nunca vão tirar de você. E desenvolva o seu próprio mecanismo de conhecimento. Não acredite só porque a Mônica falou tá certo. Não. Tenha as suas próprias conclusões. Estude de fontes confiáveis e tire suas próprias conclusões. Isso é muito importante pra gente, mulher preta, mulher periférica. Tá certo? Sem dúvida. Eu acho que, Mônica, é uma tecnologia de sobrevivência. Para mim, foi uma tecnologia de sobrevivência estudar, porque, primeiro, realmente para furar a bolha, as questões socioeconômicas e tudo, mas isso de entender, de introjetar que a gente também pode,
mesmo sem as condições, mesmo sem a estrutura, mesmo sem o incentivo, vem do conhecimento, né? E hoje, até hoje, você sabe, né, nós precisamos constantemente nos reafirmar nos espaços, né? Hoje, né, eu não paro de estudar um dia da minha vida. Também não. Todo dia eu tenho que estar lendo, eu tenho que estar me atualizando, principalmente como advogada, claro, porque esse espaço ele é questionado quando a gente ocupa. A nossa permanência nesses espaços, né, e aí é uma questão racial e de classe também, né, nós somos, eu me sinto, né, eu estou no serviço público há 18 anos. Eu nunca tive, em 18 anos, um dia de conforto institucional. Um dia. Todos os dias de trabalho, de atuação, fosse em que órgão fosse, em que cargo fosse, eu sempre me senti testada, contestada, né, avaliada. E precisa da validação de alguém parece assim, é como se eu sinto muito isso. É como se tem que ter a validação de alguém para o que eu falei valer. Eu já cheguei a perder cargo e depois acontecer algo, tipo assim, veio uma fiscalização e o que salvou foi o que eu tinha feito, tinha deixado e tinha dito que deveria ser e deixei lá tudo organizado, porque a gente entrega, né? A gente entrega. Porque a gente não pode ser boa. Não. A gente tem que ser a melhor. A melhor. Né? E a gente não pode viver a mediocridade porque a gente realmente é colocada à prova. A nossa idoneidade é a primeira coisa que se, né? Que se coloca à prova. E é realmente. E eu converso com outras mulheres pretas que ocupam cargos de liderança do Brasil afora, as dores são as mesmas. É impressionante. Como se repete. E assim, são os mesmos mecanismos, né? Para você ver como realmente é estrutural. É estrutural, né? São os mesmos mecanismos e a gente tem que ter as nossas estratégias de sobrevivência nesses espaços. E eu acho, só para fechar esse tópico, eu acho, Mônica, eu venho pensando muito sobre isso, que hoje a nossa grande estratégia para o empoderamento, inclusive, é o autocuidado. Nós precisamos estar bem para termos poder, para nos empoderar. Uma mulher que não está bem, né? Como é que dá resultado? E resultado para ela, né? Então, eu acho que é algo que a gente precisa ter como prioridade mesmo, porque nos foi negado esse cuidado ao longo. A gente cuida dos outros, né? E das outras. A gente vê países fora do Brasil, né? Eu fico muito feliz em sempre que possível falar sobre isso. Como tem se fortalecido a economia do cuidado, que é essa economia que visibiliza o invisível das fazências de uma mulher, tornando-a saudável o suficiente para ela continuar ali dando a base necessária para a sociedade ser melhor. Uhum. E a gente ainda não conversa tanto assim sobre isso no Brasil, infelizmente. Eu estudo muito isso porque eu sei, eu quero estar lá. Eu digo que você é presidente, eu digo, você é a primeira presidente mulher negra do Brasil, para ver se eu trago esse negócio aqui pro Brasil. Mas Deus queira que alguém chegue antes, porque daqui pra... Deus queira que alguém comece a falar e a fazer como política pública, de fato, esse tema tão importante de economia do cuidado. E, Raquel, vamos fechar esse bloco e falar agora, eu queria entender como foi. Você era lá ativista na escola, do Grêmio, movimentando e tal, com características de liderança, e aí você cresceu. E como foi, quando foi esse processo de você começar a olhar, eu vou levantar essa bandeira da causa pelas mulheres, eu vou lutar pelos direitos das mulheres, eu vou agir em prol das mulheres. Como foi que surgiu essa ideia, essa transformação? O que lhe motivou? Hoje você dedica a sua vida a enfrentar de várias formas a violência contra a mulher. Mas como foi que surgiu isso na sua vida? Olha, eu comecei no movimento estudantil, né? Na escola mesmo. Esse fenômeno do assédio sempre existiu, né? A gente sabe, dentro dos ambientes escolares e tudo. Então, eu sempre fiz muito barulho em torno disso, na época, né?
12 para 15 anos no Grêmio e tudo. Então começou ali, a militância em si começou ali, só que a gente não se percebe ativista. A gente só se percebe ativista 10 anos depois que a gente já está, né, inserida. Mas o enfrentamento à violência, para mim, Mônica, não é um trabalho. Não é apenas um trabalho ou a repercussão de um cargo ou uma consequência, né? Eu tomei isso como propósito porque eu venho de uma família, né? Como é a realidade de praticamente todas nós na periferia, que foi muito afetada pela violência sexual, né? Eu sofri violência sexual, conheci a violência sexual aos 5 anos de idade. E, eita, tá a primeira vez que eu tô falando. Aí vai, já comecei agora. Agora eu continuo. Agora foi. Mas eu tô bem, eu tô na terapia, tá? Dá certo, dá pra falar. Tá, a terapia tá aí pra isso. E aí, isso marcou muito a minha construção enquanto pessoa, porque eu vivi isso dos 5 aos 11 anos de idade. Muitos anos, e por óbvio a gente não sabe o que é violência com 5 anos de idade, muito menos violência sexual. E como, né, a maioria dos casos dentro de casa, porque geralmente é alguém muito próximo, né, de alguém muito próximo. E aí, quando eu entendi que aquilo era violência, mesmo sem saber definir o que era violência, né, eu fiquei 7 anos com um pedido de socorro engasgado na minha garganta, né. Eu acho que por isso que hoje eu não consigo, né, eu não consigo dizer não quando uma mulher me pede ajuda, assim, porque eu sei o que é aquele grito, né, eu sei o peso daquele engasgo. E mesmo não tendo necessariamente a obrigação, porque eu também sou humana, né, de acompanhar todos os casos e tudo, mas alguma coisa eu preciso fazer por uma questão minha também. E aí, né, quando isso aconteceu, passou e tudo, e aí a minha reação naquele momento foi deletar que aquilo tinha acontecido comigo, né, de esquecer, e aí foi que eu realmente me envolvi nos estudos e tal, porque eu queria sair da casa, eu tinha que sair dali de qualquer jeito, né, e assim eu fiz, né, eu saí de casa com 18 para 19 anos, né, e ninguém sabia o que tinha acontecido comigo, e aí eu fui rachar quartinho, fui estudar, já estava fazendo faculdade, etc. Cursei filosofia, né, também. E aí teve um episódio, porque a violência sexual, ela é um fenômeno extremamente geracional, né, ela passa de geração para geração. E aí, quando eu tive mais ou menos 24 anos, eu presenciei a minha sobrinha sofrendo a violência. Eu cheguei na hora, né? E ela tinha 5 anos, que foi a idade que começou. Pois é. Então aquilo eu tive uma catarse ali, naquele momento da minha vida. E já atuava, né, dava a minha contribuição, mas eu não sou mais a mesma pessoa desde aquele dia, não consegui mais ser a mesma pessoa. E eu realmente entendi que eu precisava fazer mais, né? Intrafamiliar, né? De maneira intrafamiliar. Resolvi, né, a questão, descobri que eram gerações, eu consegui achar 150 anos de mulheres na minha família sofrendo violência sexual, indo atrás, viajei, perguntei, etc. E isso acabou, né? Enfim, o agressor faleceu, etc. Mas eu tive que transformar aquela dor em luta, porque senão eu não ia aguentar, eu não ia conseguir, eu tinha que fazer alguma coisa com aquilo, né? E hoje as pessoas me veem nesse cargo, veem a gente, né, na época da Procuradoria da Mulher, a gente ia para o interior, e perigo, viajando, e
sofrendo ameaça, né? Já sofri tentativa de feminicídio e acompanhando casos pesadíssimos, as pessoas não entendem o que é que tem por trás daquilo ali. Qual é a motivação? Claro que há outras motivações. Eu quero ver um mundo melhor para as mulheres, principalmente as mulheres como eu, negras da periferia, que hoje, nesse momento, estão sofrendo o que eu sofri quando eu tinha 5 anos, 6 anos de idade, né? Mas é uma potência de justiça que eu tenho em mim, é uma força vital para que a minha passagem aqui, que a minha existência aqui, né, consiga contribuir de alguma forma para que algo aconteça, para transformar isso, que é maior do que eu não consigo mais dizer não para isso, né? Você transformou a dor em propósito, né? É um propósito que lhe move. E aí, muita gente vive a vida inteira sem nunca descobrir os seus motivos, o seu propósito. E, poderosas, isso que a Raquel falou é muito importante que você preste atenção, porque muitas vezes a tua dor, teu sofrimento, hoje você pode estar passando por um momento muito delicado, muito difícil, como esse que a Raquel descreveu, ou como tantos outros. E se você prestar atenção, a tua dor pode estar intimamente ligada com o teu propósito de vida. É importante esse ressignificado, Raquel, que você dá. A gente ressignifica as violências que sofre e a gente transforma isso em causa. Hoje eu trabalho com o que eu trabalho, porque eu também já estive no lugar de violência, de várias formas, em várias instâncias. E a gente transforma isso que poderia ser negativo, poderia nos desmotivar, nos deixar caladinha. A gente transforma isso numa voz potente que ecoa por onde a gente vá, para a gente ajudar outras mulheres a saírem dessas situações. Agora, se eu pudesse fazer dar uma sugestão, você que está passando por alguma situação de violência, ou passou e não sabe, né, o que fazer com isso. Eu não tive essa orientação antes, né? Hoje eu acho que teria começado de outra forma. Mas primeiro você tem que se curar. De alguma forma tentar, é um processo, né? Não dá para salvar o mundo sem se salvar primeiro, né? Primeiro a gente bota a máscara aqui para depois no outro. Então, eu busquei terapia, né? Busquei outras formas de alento mesmo, isso é importante. E não deixar que a violência defina quem a gente vai ser, né? Quem a gente é, quem a gente vai ser e quem a gente não pode ser, que eu acho que é o principal que a violência faz com a gente, é o primeiro olhar, é o primeiro cuidado, né, que a violência não lhe define. E a gente, nós, né, mulheres negras, sobretudo da periferia, a gente se transformar nessa rede de sustentação, porque tem hora que a gente cai. Né? Tem hora, não é sempre que a gente cai. Então, o empoderamento, na minha opinião, no meu processo, passa primeiro pelo reconhecimento das minhas fragilidades, do cuidado que eu preciso ter com elas e do senso coletivo de proteção, né? E de troca e de sustentação, né? Sozinha eu ando bem, mas com você eu ando melhor. Isso, para mim, assim, falar desse empoderamento, falar dessa ressignificação de quem nós somos, do que pretendemos e da construção, porque propósito é construído, né? Você não acorda, bota o propósito debaixo do braço e tomar banho. Você se mantém para ele te achar. E também, assim, não dá para ser só. Se você prestar atenção na história da sua vida, uma vez eu fiz essa reflexão, nos piores momentos da minha vida, que foi que a primeira pessoa que me estendeu a mão, a maioria das vezes foi uma mulher. Né? Nós juntas, quando a gente se junta, a gente muda qualquer realidade. E eu vou lhe dizer uma coisa, Raquel, eu fico muito chateada, eu não posso usar outra palavra, mas eu fico muito chateada quando eu vejo hoje defender a causa das mulheres, trabalhar com as mulheres, tá na moda, todo mundo é politicamente correto com as mulheres no discurso. E muitas vezes, quando eu sofri violências diversas, institucionais, fora da instituição, a maioria das vezes vieram de mulheres.
Também. Então, a gente, às vezes, está num ambiente onde tem muita mulher, há muita competitividade, não faz sentido. Não faz sentido. É uma autodestruição. Porque quanto mais divididas nós tivermos, menos força teremos. E quanto mais juntas, melhor para todos, para toda a sociedade. Eu não consigo entender certas coisas que a gente presencia, que a gente vivencia. Uma mulher precisa realmente ter sororidade para com a outra, não apenas no discurso, mas precisa ter no dia a dia. No dia a dia. E é importante que você falar isso é tão fundamental, é tão imprescindível, porque como é que a gente diferencia, né? Hoje eu tenho um olhar mais atento para isso. Eu vi uma frase que diz assim: quem só tem apreensões individuais nunca vai entender uma luta coletiva. Então, eu tenho muito cuidado, né, com esses discursos, né, com essas iniciativas que beneficiam, mesmo se utilizando da pauta das mulheres, do empoderamento feminino, da sororidade, quando aquela iniciativa ela beneficia mais pessoalmente, né, individualmente, aquela mulher, do que realmente promove uma transformação coletiva, tem alguma coisa... Algo de errado não está certo. Então, o senso de coletividade, né, ele é fundamental para a luta feminista legítima. Por isso que não pode ter divisões, né, no sentido de as mulheres negras, as mulheres indígenas, as mulheres com deficiência. Não, as mulheres. São as mulheres, todas as mulheres, e na sua diversidade, porque isso é diversidade, né? É óbvio que uma mulher não negra jamais vai entender por situações que a gente passou e que a gente passa, né? Mas isso não impede de que uma mulher não negra, que uma mulher branca, seja solidária a essa dor. Esteja sensível. E apoie, porque eu quero ir para um nível a mais da solidariedade, porque solidariedade é sentimento. E nós precisamos de um pouquinho mais de ação, né? Então, eu tô indo mais para o nível da iniciativa solidária, né? Para apoiar, porque isso é uma coisa fundamental, né? Para o que a gente está falando aqui. Você pode não ter lugar de fala em relação, por exemplo, a nós, mulheres negras, mas você tem lugar de luta com a gente. Na luta, cabe você, que é uma mulher branca, que pode ser uma mulher privilegiada, que pode ser uma mulher economicamente, né, com outra construção que não foi a nossa, de classe, mas há lugar na nossa luta para você, um lugar de apoio, né, de aliança, de suporte, enfim, isso para mim é um ponto super fundamental. Porque que precisa ser mais estimulado, né? Para que ele aconteça mais vezes. De atitude. De atitude. Olha o que não, de tem discurso, de foto. Gente, é muito discurso, é muita foto. Rapaz, menina, eu tenho que aprender contigo um pouquinho, né, Mônica? Tu sabe, porque eu tô querendo pegar, assim, um negócio, assim, com rede social... Assim, um negócio, né? Eu não sou muito, como eu disse, eu sou do papel, né? Eu não sou muito de rede social. Mas é porque é uma enxurrada de conteúdo nesse sentido, esvaziado, que eu fico pensando, meu Deus, uma ferramenta tão boa, tão importante, sendo utilizada para vender falsas crenças, para construir personalidades que não transformam, para construir discursos que não correspondem à realidade. Como é que a gente vai se defender disso? Né? Dessa mercantilização da causa da mulher. É quando a gente começar a se levantar mais desse meio e tomar esse lugar. Que é nós por direito. Agora, falando em tomar lugar, falando nessa luta coletiva, você foi candidata. Fui. Menina, essa loucura. Como foi que aconteceu esse seu processo de estar na política, tomar a frente como candidata? Qual foi a história que teve antes até chegar aí? Como é a história mesmo da política na sua vida? Menina, eu recriminei muito a política partidária por conta da minha mãe, porque a minha mãe ela não criou a gente achando que ia salvar o mundo, né? Liderança comunitária, ela que organizou a ocupação lá do território na década de 90, sempre esteve envolvida na política eleitoral.
E eu recriminava isso. Eu odeio política, aí ia pro colégio, passava o dia fazendo política. Sem nem saber, né? Sem nem saber, né? Eu não tinha essa dimensão. Então, eu sempre fiz política, só não gostava da política, mas fazia, né? Que a gente criminaliza um pouco. E aí, à medida que a gente vai atuando, né, vai construindo as relações, na UAB, que foi um espaço extremamente importante para mim, no IFCE, que é a instituição que eu sou concursada, eu sempre pontuei a defesa, né, dos direitos das alunas, servidoras, sempre estive muito como linha de frente, né, ponta de lança. E eu estudava a participação das mulheres na política, escrevia e tudo. E aí chegou uma época que foi uma coisa natural, as pessoas começaram a questionar, né, e provocar, por que tu não se candidata, tu tem perfil e tal, e eu, não. Até que chegou em Dona Vera, né, Dona Vera é minha mãe. E Dona Vera, o sonho dela, Dona Vera não quer morrer. Olha o tamanho da responsabilidade que Dona Vera botou para mim. Eu não posso morrer sem ver minha filha eleita. Eu já faço tanta coisa na minha vida. Aí eu trabalhei a minha vida toda por um rol de político. Olha, me dê esse orgulho, me dê esse presente de eu entrar num gabinete da minha filha. Pode ser qualquer cor que você quiser. Coisa linda. Teve isso. Aí eu nunca tive vivência partidária, me filiei às vésperas da eleição, né, para deputada em 2018 e foi uma outra grande linha atravessada na minha vida, porque não tinha recurso, obviamente, não tinha nada, não tinha apadrinhamento, então a gente botava a mochila nas costas com os panfletos, né, tá aqui a Jordana aqui que me acompanhava à época, com o menino no peito, porque o Benjamin tinha 6 meses, ainda estava na amamentação exclusiva, quando eu comecei a fazer campanha, e lutar por esse espaço, fiz uma plataforma linda de propostas, porque eu fiz um casa a casa, porta a porta, ouvi as mulheres do meu território, e a plataforma foi construída com base nelas, né, tinha foto delas, uma cor mais linda. E aí, foi isso, né? Não quis mais depois, porque é um preço muito alto que você paga, o Benjamin era muito novo, né? Meu filho. Mas é algo que pode acontecer novamente, obviamente num outro formato. Me vejo mais madura, mais preparada, porque eu caí muito contra do vigário na época. Ai, né? meu Deus do céu. E as violências patrimoniais, assim, até hoje repercutem, né? Porque a gente vai pelo propósito, mas para muita gente campanha é um negócio, né? Exato. E um negócio lucrativo. Lucrativo, para mim não era, mas é um sonho. Vamos botar na caixa do sonho. Mais da Dona Vera, meu também, mais da Dona Vera. Dona Vera guardou a bandeira. Eu fiz uma bandeira que tinha a minha foto na bandeira grande. Aí terminou a campanha, ela dobrou a bandeira, guardou e ela tem uma caixa. Tem uma bandeira, tem um santinho, né? E tem as propostas, né? A caixinha dela. Eu só tive bandeira porque eu ganhei. Uma pessoa doou 50 bandeiras. Eu fui candidata a vereadora em 2020. Também do mesmo jeito, sem recurso, conta própria, sem nenhuma experiência política, nunca tive envolvido com nada, de nada. As pessoas que gostavam de mim se juntaram e a gente foi uma experiência interessante que eu chamo de MVP, que eu fui ver como é que funcionava, para da próxima vez que eu inventar agir, eu saber ir do jeito certo. Pronto. Né? E deixa eu te dizer uma coisa, com licença aqui que eu preciso falar com Dona Vera. Dona Vera, seguinte, nós estamos juntas, viu? Vamos ver essa mulher aí realizando seu sonho, né? Vamos incentivar, porque a gente precisa de mulheres como ela representando a gente, né? Tem tantas mulheres, no episódio passado a gente trouxe também uma amiga nossa aqui, que também é da área da política. Então, mulheres como vocês precisam estar nos representando para que a gente possa ter verdadeiras mudanças aqui no nosso Ceará. Obrigada, não dei corda para Dona Vera não, que quase que eu tive que soltar ela na época da campanha,
que ela subia nos ônibus com porta-retrato meu, pedindo voto pro povo. Eu, mãe, pelo amor, não pode não, mãe, a lei e tal. Mas não era Santinho, não, era aquela sua foto quando você tinha 6 anos com a bola aqui. Eu disse, meu Deus, ela é dessas. Adoro, dona Vera, já quero conhecer. Quero conhecer a senhora, viu, dona Vera? Gente, então, eu queria falar contigo, Raquel, sobre hoje, atualmente você é uma autoridade do nosso estado do Ceará, né? Você está secretária executiva, né, de enfrentamento à violência. E eu queria saber, assim, como que você enxerga hoje, desse lugar, né, do seu profissional hoje, essas questões relacionadas ao enfrentamento da violência, mas eu queria que você ressaltasse o que você vê que precisa ser melhorado. Olha, o governo, né, ao criar essa secretaria, o governo do estado a criar essa secretaria, primeira, a Secretaria das Mulheres, primeira coisa, criar a Secretaria das Mulheres. Segunda coisa, a vice-governadora ser a secretária das Mulheres, né, que é a Jade Romero. Eu acho que esse é o pontapé inicial, porque mostra que a política é prioridade no estado, tanto em termos de estrutura como de articulação e, enfim, institucionalidade. E dentro da Secretaria de Mulheres ter uma secretaria executiva só para tratar da violência, eu acho que é um marco institucional para o país. Se eu não me engano, não tem nenhum outro estado que tenha essa agenda no status de secretaria executiva. Geralmente é um núcleozinho, uma coordenação, né? Então, admitir que o problema existe e investir para resolver o problema, né? A gente tem atuado de maneira muito articulada. Eu acho que é uma tendência, né, para melhorar a atuação pública e da sociedade civil, a integração das práticas. Tem muita coisa acontecendo, muita coisa boa acontecendo, com muita gente boa, muita gente comprometida. Então, é integrar, ter uma visão estratégica, que é o que a gente está fazendo, dessa agenda, não ser uma coisa dispersa, tem que montar o ecossistema. Descoordenada, exatamente. E segundo, que é uma coisa que eu venho falando muito nas entrevistas, né? De que enfrentar a violência contra a mulher não é uma responsabilidade só do governo. E muito menos só das mulheres. Toda a sociedade, sobretudo os homens, precisam se integrar, mas é se integrar mesmo, né? Nós vamos incentivar, por exemplo, criação de grupos reflexivos, já tem alguns nos estados e tudo, para que haja, para que essa comoção, a sociedade, aqui, o Ceará é um estado que ele se comove muito com os casos de violência, né? Todas as vezes que a gente abre o jornal, que tem um feminicídio, tem um crime sexual, a sociedade se comove, né? O que a gente vai fazer agora é transformar a comoção em política pública, em ação, né? Por quê? Porque sem a sociedade, só o governo, a gente não consegue transformar essa realidade. Principalmente porque a violência contra a mulher, ela geralmente começa no ambiente doméstico. Não são em espaços públicos, né? Onde geralmente há um agente do Estado para chegar. No espaço público é quando já está extravasando a violência que está acontecendo no domicílio, né? Exatamente. Em regra é. Então, assim, eu acho que a gente está num caminho muito promissor. Eu estou muito feliz, porque, para mim, com tudo isso que eu abri aqui, né? Nem tinha planejado falar, mas já falei, já foi. Foi. Agora deixa aí. Mas aqui pro povo, assim, à vontade. Me deu um negócio, eu falei. Mas para mim, é o ápice, assim, da minha trajetória, porque agora eu vou ter condições de promover a transformação que me move, né? Do meu propósito, vou ter condições estruturais para concretizar esse propósito. Tenho certeza que não vou salvar o mundo, que isso é humanamente impossível, mas algum impacto eu tenho certeza que essa secretaria vai causar. E mais ainda, né, a primeira secretária executiva de enfrentamento à violência contra a mulher, ser uma mulher negra, ser uma mulher do Bom Jardim, que é um território extremamente estigmatizado, né, que realmente traz essa agenda.
eu trago essa agenda como um propósito de vida, ou seja, não é uma pessoa que, não, vamos colocar aqui porque tem esse lugar, não, existe uma conexão, né, da nossa trajetória, não só de vida, mas profissional e acadêmica, com a agenda. Então, eu me preparei 15 anos para ocupar essa secretaria. Estar aqui, né? Foram 15 anos estudando, pesquisando na base, fui para a candidatura, fui para a academia, né, para compreender o fenômeno, estive ao lado de muitas mulheres, né, ali na delegacia, no IML, na casa, escondendo mulher em casa, e, meu Deus do céu. Pensei que era só eu fazer essas coisas. Então, eu me preparei para chegar aqui, né? Eu estou muito preparada para estar nesse lugar, e é importante que se diga, né? Isto por conta dessa validação que nós precisamos, né? Eu não caí aqui de paraquedas. E eu estou aqui para dar o meu melhor. Eu não estou aqui para fazer o básico, não estou aqui para fazer o mínimo. Eu estou aqui para dar tudo o que eu construí e dei sentido durante 15 anos, né? Dentro do serviço público. Então, podem esperar, viu? Que muito em breve a Secretaria das Mulheres, a Secretaria de Enfrentamento à Violência vai trazer bons resultados para o nosso estado do Ceará. Eu fico bem feliz com esse lugar que você ocupa, porque você consegue ter uma visão que muitas mulheres que nunca estiveram na periferia, que nunca passaram pelas nossas violências, que nunca viveram a vulnerabilidade na pele, elas não conseguem ter a visão. Não é nem que elas não tenham boa intenção, nem tenham conhecimento para trabalhar, mas é muito diferente quando você, além do conhecimento técnico, sentiu e viveu na pele certas realidades. Então, eu fico muito feliz de hoje, no enfrentamento à violência, ter uma mulher preta periférica e que se capacitou tecnicamente para estar nesse lugar. Isso me deixa, assim, esperançosa, de bons ventos aqui para a proteção das nossas mulheres cearenses, né? E quando eu comecei a trabalhar com empreendedorismo feminino, o empreendedorismo feminino, para mim, ele foi a resposta. Eu tinha passado recentemente por um relacionamento abusivo, e eu queria ajudar as mulheres, mas queria ganhar meu dinheiro, então eu juntei aquilo que eu sabia muito com aquilo que eu desejava, que era ajudar outras mulheres para que elas não passassem pelo que eu passei. E eu usei o empreendedorismo feminino como desculpa para reduzir a violência. Você acha que há uma relação lógica nesse meu pensamento? Sem dúvida. Isso é que é estratégia, né? Eu acho que eu vejo o empreendedorismo, obviamente, não entendo tanto quanto você é autoridade aqui no assunto. A violência, ela tem muitas repercussões, né? Subjetivas e objetivas, né? Subjetivas enquanto das emoções, né, de como nos reconhecemos enquanto pessoa, etc., e objetivas que são as socioeconômicas em regra. E nós temos chaves, na minha opinião, né, de superação, não de libertação, mas eu prefiro chamar de superação, porque quando eu digo libertação, é como se eu descartasse a mulher e a sua potencialidade no período que ela está sofrendo violência. E geralmente é o período que ela tem mais força para poder romper, né? Então essa mulher ela ainda apesar da violência, aquela mulher ainda é aquela mulher, com tudo que ela tem, com tudo que ela traz. Isso é importante, ela não perde, ela não deixa de ser e nem de poder, né? Só que ela está numa situação de violência. Então, o empreendedorismo, para mim, é uma chave. Eu vejo, né, como estudiosa da violência, eu vejo como uma chave, né, de superação e uma chave de curto prazo, né, porque nós precisamos de outras chaves, né, mas elas têm médio, longo prazo, ou às vezes precisam de elementos que naquele momento não dá para ter, né? Então, a história de se trabalhar, de fazer o melhor com o que se tem no momento, né, no presente, para mim o empreendedorismo é ponta de lança nessa luta. Anteontem, eu fui para Messejana, eu adoro voltar, né? Voltar, como diz Emicida, voltar e repartir. Voltar e repartir.
E aí uma pessoa foi no meu Instagram e disse assim, olha, vai ter uma conversa aqui com as mães na escola. Você poderia vir, secretária? Eu vou escrever aqui, nem sei se você vai ler e tudo, mas eu lhe acompanho e queria que você viesse. Aí eu fui lá e disse, vou. Ela, vai mesmo, eu vou. Você tá me chamando? Não, Eu digo, não me chame não, que eu vou. eu nem vou. Aí Mas sou cheguei facinho, lá, né, na periferia, uma salinha lá na escola, linda a escola, bem organizada, com as mães. Aí eu ouvi os relatos, aí a gente chora, ela chora, a gente ri, todo mundo ri. E o relato mais marcante foi de uma empreendedora, que ela falou, é impressionante, eu estou nisso há 15 anos e eu não consigo deixar de me tocar com os relatos, assim, de sentir, né, o impacto. E ela com 3 filhas, uma mulher preta também, sofria violência, né, num nível bem acentuado, e ela traçou estratégias, né, passo a passo, olha isso, para poder romper com o ciclo da violência, com a situação de violência, com segurança para ela e para as filhas. Então, primeira coisa, eu dependo financeiramente. Eu preciso deixar de depender. Aí ela pegou R$200 do Bolsa Família, ela contou lá. Pegou R$200 do Bolsa Família e comprou matéria para fazer salgado, para vender. Aí começou a vender salgado, né? Aí vendendo e tal, escondendo dinheiro. Vendendo e tal, botava um pouquinho e escondia. Vendendo e tal. E aí não emplacava o salgado e começava a dar aquele desespero e tudo. Aí ela mudou, acho que foi o tamanho do salgado, uma coisa assim, que se ela tivesse passado por uma qualificação, talvez tivesse encurtado o caminho. Uhum. Ela fez alguma coisa que bombou o salgado. Tipo assim, ela diminuiu o tamanho, o preço, fez uns negocinhos, umas caixinhas e toma o salgado. Montou uma lanchonetezinha, comprou um freezerzinho daqueles, uma coisinha, lanchonetezinha, e escondendo dinheiro. E vamos escondendo dinheiro. Ela calculou o dia que ela ia ter o suficiente para ir na delegacia, fazer o BO, pedir a medida protetiva, para ele sair de casa, para ela não passar fome com as filhas. E aí ela contou, e ele saiu, acabou a relação, ela ficou com as 3 filhas, com a lanchonetezinha, que obviamente cresceu e tudo. Hoje ela é subchefe, viu? Se encontrou nos alimentos e tal. E ela disse, olha, no começo, quando ele saiu, em alguns momentos a gente ainda passou necessidade. Eu nunca vou esquecer isso na minha vida, meu Deus do céu. É a segunda vez que eu escuto esse relato. Mas ver a minha filha sorrir, mesmo com fome, para mim foi o indício, né? Foi a forma de eu enxergar que eu tinha feito a coisa certa. Foi a maneira que eu vi no sorriso da minha filha que eu tomei a decisão certa. Então, minha gente, a mulher em situação de violência, falar de autonomia econômica, falar de empreendedorismo feminino para mulheres em situação de violência é outra coisa, é outra conotação, é outro tempo, né? São outras especificidades. Outras abordagens. A autoestima dessas mulheres estão dilaceradas pela violência. Então precisa de um reforço de autoestima logo de cara, para ela não desistir e voltar para o agressor, porque isso acontece. E não pode desistir dela quando ela volta para o agressor. Ainda tem isso, né? Então, eu, assim, faço muitas reverências, sabe, Mônica, ao seu trabalho, ao trabalho das Poderosas, que eu sei que é uma equipe, que é uma rede de mulheres poderosas. São muitas poderosas. Porque eu tenho uma ideia do que elas passaram e ainda passam para se sentirem, né, à vontade e fortes o suficiente, inclusive para se auto-intitularem poderosas. E é esse trabalho, eu disse, eu sei, Deus é muito maravilhoso na minha vida. Como é que Ele me dá um trabalho
que me faz bem todos os dias, né? Assim, esse estar com as meninas, elas me reenergizam em todas as oportunidades. Tem dia, eu sou um ser humano normal, nem sempre eu tô sorrindo. Tem dia que eu tô... Ontem, não foi, Rosa, naquele vídeo? Foi ontem, não foi daquela senhora que tu mandou? Eu não tava bem. Tinha acontecido uma coisa, eu tava muito chateada e tinha ficado triste. Poxa, isso não tá dando certo. Eu tava bem assim. Aí a Rosana me manda assim: olha que lindo esse vídeo que a gente acabou. Porque elas mandam vídeo, viu? Porque elas são poderosas, viu? Dá licença. Aí ela mandou o vídeo. Pronto, já mudou totalmente a energia. Porque eu não posso me deixar bater porque eu não posso parar. Porque elas são poderosas, estão empoderando e a gente tem muito ainda a fazer. Mas vamos encerrar esse bloco porque eu quero saber de uma coisa. A Raquel é mãe. Com essa luta todinha, com essa agenda mega lotada, com essa rotina que deve ter dia que deve precisar de um duplo twister carpado, né? Como que você vivencia os desafios de maternar com esse trabalho, com esse propósito de vida que você escolheu viver? Olha, eu tô avançando um pouquinho da culpa materna, né? Que aí já vem o combo, né? Quando vem a criança, vem a culpa junto. E aí, quando eu fui candidata, né? Assim, eu realmente sacrifiquei muito o tempo, né? Meu filho tinha meses e tive que lidar com isso de uma maneira que não me corroesse por dentro, né? Não me arrependo, não faria de novo, né? Se eu tivesse outro filho, tivesse meses, eu jamais faria. Mas naquele momento eu tinha que passar por aquilo, por aquela vivência, aquela experiência. E o Benjamin é um presente, né? Um menininho e é uma criança extremamente carinhosa, né? O afeto que eu não recebi na infância, eu estou recebendo desta criança agora, assim, né? E dando também, né? Dando e recebendo. E ele está sendo criado, viu? Olha, de maneira disciplinada, né? Diariamente, como se deve tratar uma mulher, né? Como é que faz, eu até postei um vídeo, eu levei Benjamin para... Eu adoro café, né? Cafeteria. Levei para a cafeteria e eu digo, olha, hoje você vai aprender como você trata uma mulher quando você for sair com ela. Abra a porta para ela. Abra a porta. Segura na mão. E ele segurando a minha mão. A gente lá chegando de mão dada, né? Abra a mão. Pronto. Veja o que ela quer primeiro. Depois você escolhe. Pronto. Chegou a conta. Pague a conta. Aí ele pegou as moedinhas, viu? Coisa linda. Paga a conta, abre a porta pesada, mulher, o bichinho quase que é magrinho, quase não abre a porta. Abre a porta. Pronto. Aí depois eu gravei, meu filho, como é que sai com a mulher? Aí abre a porta pra ela, pega na mão dela, e quem é que paga a conta? Ele, eu. Aí no final ele disse assim, mas mamãe, eu só tenho R$5 na minha mochila. Não tem problema não, tá certo, né? Tô trazendo isso porque a responsabilidade que nós temos de criar esses meninos, né? Para respeitar os nossos direitos, de reconhecer a nossa força, a nossa potência enquanto mulheres, não enquanto mães, mas enquanto mulheres, né? É fundamental. Os nossos filhos, né? Recebem o reforço do machismo dentro de casa. Ninguém bate numa mulher, dificilmente, né, sem ter tido um contato com a violência antes. Então, eu acho que a minha maternidade também traz essa missão, sabe? Eu fico tão orgulhosa, o bicho besta é mãe. A gente fica mesmo. Ave Maria, é muito lindo ver. Quando a gente vê eles fazendo alguma coisa que a gente ensinou e não sabia nem se ele aprendeu. Aí, quando a gente não tá perto e acontece, ou quando a gente vivencia assim, de longe, que é espontâneo dele, eu me emociono, eu sou babona mesmo, eu sou dessas também. Raquel, a gente tem um momento aqui que é a pergunta do público, né? Eita. Vocês sabem, poderosas, que a gente sempre coloca lá a caixinha de perguntas, vocês enviam, a gente faz aqui de surpresa. Raquel, seu caixinha bombou. Sério? E aí eu vou fazer aqui 2 perguntas, porque foram muitas, mas a gente tem o nosso tempo aqui. Aí eu vou fazer a primeira pergunta. Ela perguntou assim,
Como você vê o cenário cearense no tocante a políticas públicas para mulheres? Você já respondeu. Então vamos para a próxima. O que posso fazer para obter sucesso em minha vida? Eita. Forte, hein, essa? Mulher, pegou pesado. Mas vamos. Olha, primeiro é entender o que é sucesso para você. Eu acho que o que é ter sucesso na sua vida, entendeu? Por exemplo, hoje eu não tenho mais a mesma ideia de ser uma mulher bem-sucedida que eu tinha há 15 anos. Porque para mim, há 15 anos, ter sucesso era ter dinheiro, somente. Não que hoje não tenha, é importante, né, ter dependência. Mas hoje eu tenho outra visão. Eu acho que uma pessoa bem-sucedida é uma pessoa que se conhece, que conhece os seus limites, que tem propósito de vida bem definido, que tem minimamente uma disciplina para alcançar esses propósitos, né? Que tem relações afetivas bem estabelecidas, né? Eu acho que o afeto é um elemento mais importante do sucesso. Ninguém é feliz sem afeto, né? E, sobretudo, de saber quem você é. Só tem uma coisa que eu não me arrependi na minha vida toda. Já me arrependi de muita coisa. Mas essa eu não me arrependo. É ser quem a gente é. Seja quem você é. Se há uma situação em que você... meu Deus, eu não sei se eu estou tomando a decisão certa, se eu estou seguindo o caminho certo. Siga aquilo que você acredita. Siga a sua intuição. Eu estou seguindo muito a minha intuição ultimamente. Está dando certo, né? É bom, A gente se avisa, né? A gente se alerta dos perigos também. Então, definir o que é sucesso. E uma vez definido, sucesso na minha vida, é me aposentar lá no Icapuí, morar no Icapuí, me aposentar e abrir um bistrozinho que eu gosto de cozinhar. Né? Que legal. Olha aí os talentos aparecendo. O escritório é na praia. Então, talvez isso é uma construção minha. Então, definir e ir em busca, né, sem, obviamente, fazer com que coisas que podem ser tiradas de você sejam o centro da sua vida. Um cargo pode ser tirado de você, uma casa, um carro. Tudo isso não pode ser a centralidade da sua existência, porque você pode perder amanhã. Mas aquilo que você é, não. Então, é por aí. Espero que eu tenha dado uma... Aqui a gente tem um jogo aqui, que é o jogo do impacto. Você aí, poderosa, que nos assiste, já conhece o jogo do impacto. É bem fácil. Eu faço uma pergunta curta e você me dá uma resposta curta do que é o significado disso para você, tá? O que é um mundo para a Raquel? Mundo, afeto. E o que é a Raquel para o mundo? Resistência. Resistência. Muita resistência. Um negócio de sucesso. Eu sou do negócio. Um negócio de sucesso, o seu. Empoderar-te. O seu. Empoderar-te. O mundo pelo qual você luta. Propósito. Uma frase que te move. Uma frase que me move. Então, inclusive, tatuada, viu? Qualquer brisa verga, mas nenhuma espada corta. Nossa, que frase... Nunca tinha ouvido. É de um poema cantado por Maria Bethânia. Sou como a haste fina, que qualquer brisa verga, mas nenhuma espada corta. Que coisa linda, poética. Gostei disso aí, viu? Muito mesmo. Gente... A gente está encerrando aqui o episódio com a nossa querida Raquel. Porém, eu quero muito, muito, muito agradecer a todas as poderosas que acompanharam semana a semana a primeira temporada do Pode Empoderar, esse projeto novo que está aqui feito com muito afeto e que existe graças ao esforço de muitas mulheres. Vocês não sabem aqui. Nós temos nossa produtora poderosérrima, Cris Lima, que eu quero muito agradecer pelo seu trabalho incrível, comprometido, sério, correto e assim que cirúrgico, que traz uma qualidade pra gente aqui. O trabalho da Rosana Lima, que é nossa assistente de produção e que é dedicada. Gente, hoje é aniversário dela, vai ter festa mais tarde, mas ela tá assim, beleza, ela tá aqui com a gente, porque ela é dessas.
Então, assim, gratidão a Regiane Torres, nossa maquiadora oficial, que deixa a gente, assim, sempre bonita. Eu queria conseguir amanhecer todos os dias assim, mas tudo bem, eu sou linda do jeito, em minha essência. E também eu quero agradecer a todas as convidadas, todas as nossas entrevistadas que passaram pelo Spod com histórias lindas, com mulheres inteligentes, mulheres fortes, mulheres inspiradoras, que fazem o meu dia mais feliz, que fazem a minha vida ter mais significado a cada contato com elas. E quero agradecer especialmente a você, poderosa, que ficou com a gente. Volta, assiste os episódios e, deixa eu contar, você gostou da primeira temporada? Pois você não perde por esperar o que a gente tá aprontando para a segunda temporada do Pode Empoderar. E você vai estar junto com a gente nessa, tá bom? Raquel, para a gente encerrar a sua participação de hoje, eu vou te dizer, essa câmera aqui é a sua. Finge que a poderosa tá aí nela. E deixa a sua mensagem de transformação final para nossas poderosas, por favor. Você, poderosa, já sabe que o que você precisa está dentro de você. Você sabe, você sente. Mas se cerque de pessoas que vão potencializar aquilo que você tem de bom, aquilo que você faz de melhor, aquilo que você é, né? E coloque a sua coragem, né, para ser o seu cartão de visita. Eu acho que o nosso maior cartão de visita é a nossa coragem, porque ela nos dá constância para persistir e para ir em busca desse empoderamento, em busca desse autorreconhecimento daquilo que nós somos. Você tem, você pode. Pode sim. Muito obrigada, Raquel. Assim, muito obrigada por você. Eu sei que sua agenda é lotada, ter tido o seu tempo para vir aqui comigo. Eu sinto muito honrada pela sua presença. Estou muito feliz de estar encerrando essa temporada ao seu lado. Que honra, estou muito honrada, muito obrigada. Eu tenho muita admiração pela senhora, Vossa Senhoria. A recíproca verdadeira. No meu coração. Querem conhecer Dona Vera? Menina. E poderosas, eu só tenho a dizer uma coisa para vocês. Empreender só faz sentido se for para contribuir. Até a segunda temporada, viu?